é a terra do budismo, do hinduísmo, dos marajás e do Taj Mahal. Eles têm Mahatma Gandhi e uma cultura totalmente misturada por vários povos diferentes. Muito se conhece sobre a história do Egito Antigo, do Império Romano e da Grécia Antiga. Mas mesmo com a zona que é, você sabia que a Índia foi o maior centro comercial do mundo antigo e uma das civilizações mais avançadas da época? Com vocês, a história da Índia. Oi, eu sou o Renato e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eles foram o centro de São Paulo do mundo antigo. Tudo era encontrado na Índia. Suas terras férteis, seus produtos, seus tecidos, suas especiarias atraíam viajantes de todo o canto do mundo para lá. Porém, vários tipos de crenças diferentes e forma de pensar fizeram com que ninguém nunca conseguisse governar a Índia por muito tempo. E eles sofrem com isso até hoje. E mesmo com a ideia de paz, meditação, mantras e yoga, a história da Índia é mergulhada em muitos conflitos e guerras violentíssimas. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e agora fica confortável e bora pro vídeo. A história da Índia começa em 34 mil anos antes de Cristo, quando os primeiros Homo sapiens que surgiram na África começaram a povoar o sul da Ásia, chegando então à região conhecida como subcontinente indiano, que hoje pega todos esses países aí. Paquistão, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Butão e o sonho de consumo de todo ser humano de 2022, Maldivas. E termina lá em cima na região do Himalaia, onde parece que a natureza decidiu dividir a Índia e a China com a geografia. Lá para o ano de 3500 a.C., começaram a criar as primeiras aldeias aqui, no vale do rio Indo. Daí surgiu a civilização arapiana ou civilização do vale do rio Indo. Viviam da agricultura, da colheita de cereais e criação de animais, como vacas, galinhas, perus, e ainda desenvolveram sistemas para colher água da chuva e enviar essa água para as casas, algo que ninguém no mundo tinha feito na época. Lá surge a escrita, a matemática, a astrologia e uma linguagem que até hoje ninguém nunca decifrou. Nesse mesmo tempo acontecia a mesma coisa no Egito, na Grécia, na China e nas civilizações mesopotâmicas, como a Suméria e a Babilônia, que depois se tornaram o famoso Império Persa. No segundo milênio antes de Cristo, um outro povo vindo dessa região aqui, a civilização védica, começa a chegar na Índia, e os povos se misturam. A população então cresce e formam mais de 2.500 pequenas cidades, onde cada uma era governada por um chefe diferente de uma família diferente. E é dessa civilização védica que surge o hinduísmo, aquela famosa religião da Índia e toda a sua cacetada de deuses que estão ligados às forças da natureza: Ganesha, Indra, Vishnu, Brahma, Shiva, Krishna, Parvati e várias outras. O hinduísmo surgiu em 1500 a.C. Nessa época a Índia foi impactada por novos costumes, novas crenças e organização social. E a mitologia hindu traz um modelo de castas onde você é destinado a ser o que a sua família era. Pai, eu queria crescer, aprender a ler, crescer na vida, velho. Que lê o quê, menino? Começa a capinar logo esse trigo aí, para de enrolação, moleque. Mas, pai, eu não levo jeito pra isso não, pai. Eu não gosto de me esforçar fisicamente. Cala a boca, rapaz, preguiçoso. Vai trabalhar porque senão eu te mato. E como quase toda civilização antiga, eles eram super machistas, onde a mulher não tinha voz nenhuma e era obrigada a fazer tudo o que um homem queria. Eram consideradas impuras ao estar menstruadas e por isso elas eram maltratadas, espancadas, expulsas, o terror todo, gente. Os homens ainda podiam ter várias mulheres, quantos filhos quisessem, sempre que quisessem. As mulheres não podiam opinar em nada, nem mesmo sobre o corpo delas. Os pais trocavam suas filhas por qualquer coisa, vendiam a mão delas em troca de presentes e, pasmem, isso acontece lá até os dias de hoje. A partir do ano 1000 a.C. já tinha cerca de 5 milhões de pessoas vivendo nessa região. E em torno do ano 600 a.C., essas cidades começam a se tornar 16 pequenos reinos indianos, os Mahajanapadas. E eles eram pequenos, como as cidades-estados gregas que a gente tanto conhece lá na Grécia. Nessa época, o comércio entre as nações já acontecia. Através de estradas que ficaram conhecidas como a Rota da Seda, a China vendia sua seda para o resto do mundo, especiarias e produtos de tudo que vocês podem imaginar saíam da Índia
e chegavam até a Grécia, Egito, Persa. Os indianos e os chineses nessa época eram vistos no resto do mundo como nações avançadíssimas, onde tudo era encontrado por lá. Ei, faraó! Fala aí, romano! Onde você arrumou essas pedras aí preciosas aí, cara? Lá na Índia, velho! Lá tem de tudo, irmão! Foi caro? Nada, pô, dei 2 escravos em troca dela. A paz e tranquilidade dos 16 reinos acaba quando em 520 a.C., Dario o Grande inicia as invasões persas na Índia. Os persas invadem e dominam toda essa região aí. Mas eles decidem parar a invasão mais ou menos aqui, onde hoje é o Paquistão, porque eles tinham outra coisa para se preocupar: as guerras greco-persas, onde aconteceram as batalhas lendárias das Termópilas e a Batalha de Maratona. O reino de Magadha, que não foi invadido, se torna o mais poderoso da Índia até o momento. Além de toda a riqueza, possuía um exército fortíssimo, com elefantes, arqueiros, cavaleiros, infantaria e gente. Muita gente. Só que os reis tinham várias mulheres e vários filhos com essas mulheres. Um dos filhos do rei Mahanandin se revolta, mata o seu pai, vira rei e funda o Império Nanda em 345 AC. Considerado por muitos o primeiro império da Índia de fato, porque até então eram tudo pequenos reinos. Lá na Grécia, Alexandre o Grande assume o trono do seu pai e começa a sua expansão com a Macedônia. Une todas as cidades e estados gregas, a região que hoje é a Turquia, conquista o Egito e depois de 10 anos de guerra sem fim, conquista o Império Persa, chegando até a Índia. Fica encantado com a cultura, estava prontinho para continuar a invadir, até que isso aqui acontece. Meu senhor, Alexandre, ô monstrão, acorda! Que foi, meu? Senhor, as tropas estão fugindo, estão cansadas. 10 anos de invasão sem parar, o pessoal não aguenta não, fi. E eles estão em choque de invadir a Índia, velho. Estão morrendo de medo de invadir essa Índia. Mas por que esse medo todo, moleque? Já vencemos Atenas, Esparta, os egípcios, os persas. Que medo é esse desses indianos? O que eles têm de tão assustador assim? O Império Nanda continua firme e forte até 322 a.C., quando o rei estava maltratando o povo e o povo decide mudar de rei. Então Chandragupta Maurya tira o rei Nanda do poder e funda o Império Maurya. Nessa época, Alexandre o Grande morre e seu império começa a se esfarelar no oeste da Índia. O Império Maurya aproveita e conquista as regiões que estavam sob domínio greco-persa. Assim, ele domina toda a Índia sobre um só governo. Só que, gente, nessa altura, lá pro ano 321 a.C., as terras indianas já estavam povoadas por muita gente diferente. Persas, gregos, indianos, indo-europeus e povos de todos os cantos do mundo que viajavam para lá para comprar, trocar, vender ou roubar. Essa zona fez com que nenhum reino durasse muito tempo na Índia e por isso o Império Maurya cai em 185 a.C. e a Índia de novo ficaria separada em várias cidades governadas por várias pessoas diferentes. De 185 a.C. até 1526 d.C., que a Índia nesse período é governada por mais de 10 reinos diferentes, uma zona completa, e nenhum desses reinos conseguiram unificar e botar ordem no barraco. Nesses mais de 1000 anos de zona completa, o Império Romano caiu para os bárbaros na Europa e começa a Idade Média. A Igreja Católica e os reinos europeus surgem. Os povos do deserto na Arábia fundaram o islamismo e os califados islâmicos, que futuramente dominariam toda a antiga região da Pérsia. Época das cruzadas, da luta pela Terra Santa, os turcos crescendo e se tornando o Império Otomano, e na Índia, impérios surgiam e caíam um após o outro pelo mesmo motivo de todas: aquela zona. Aí em 1453 o Império Bizantino falta na aula de cercos medievais e como defender um castelo, e o Império Otomano causa a queda de Constantinopla. Bloqueia a passagem da Rota da Seda que ligava a Europa com a Índia. Só que os europeus já estavam acostumados com tudo que vinha na Ásia: roupas, grãos, especiarias, que são canela, gengibre, açafrão, e por isso a Europa precisava achar outra rota para chegar nas Índias. Navegadores portugueses tiveram a brilhante ideia de achar uma rota pelo mar.
Algo nunca feito antes, era uma loucura completa. E lá vão eles, tentando achar as Índias. Eles descobrem as Américas na famosa época das grandes navegações e a Era dos Descobrimentos. E em 1498, o português Vasco da Gama fez a viagem para a Índia. Pelo mar, hein? Portugal começa a fazer colônias por lá, como Goa, Damão, a Batalha de Dil, uma das batalhas mais decisivas da época, quando 17 navios portugueses destruíram 217 navios muçulmanos nessa Batalha de Dil. E depois outras nações europeias começam a chegar pelos mares e fazer colônias na Índia. Franceses, holandeses e depois os britânicos. Olha a zona, hein? Todo mundo mandando na Índia. E depois ninguém entende por que é assim até hoje. Enquanto isso, um povo de origem turco-persa-mongol, olha esse povo, são chamados os mogóis. Mogóis. Chegam na Índia e dominam tudo por lá. Forma então o Império Mogol. Gente, não é o Império Mongol, tá bom? É Império Mogol. Em 1526, o último grande império da Índia que dominou quase toda a região. Só que em 1608, uma empresa inglesa de mercadores chamada Companhia das Índias Orientais, famosa agora pelos filmes Piratas do Caribe, começa a se instalar na Índia com força. E a companhia ficou tão forte que chegou a ter um exército maior que a própria coroa britânica, só para vocês terem ideia. A empresa virou a administração britânica na Índia, começaram a ter mais acesso às riquezas da região, ficar muito rica, mais rica que a própria Índia, que estava sendo roubada na cara larga. Então, Marajá, meu querido amigo, como é que vocês vão conseguir viver sem mim, hein? Como é que você consegue viver nessa zona aqui, meu querido? Então, não me importa. Faz o seguinte, fica no comando aí com a sua zona, faz o que você quiser, que esse problema não é meu, tá? O negócio é o seguinte, quem manda aqui agora é o Império Britânico. Tudo que vocês produzirem, vocês vão me vender por esse preço aqui, ó. E tá tudo certo. Não, mas tá muito barato, isso não paga nem as minhas roupas. Você tá ficando louco? É você que sabe. Em 1857, os ingleses assumiram oficialmente o direito da Índia, que agora se chamaria Raj Britânico. Daí pra frente, foi só pra trás. A Índia, sob domínio inglês, foi de uma potência industrial, uma das maiores fornecedoras de especiarias e tecidos para o mundo todo, a um país pobre, com dificuldade em todas essas áreas, porque a coroa inglesa pegava tudo que eles tinham, tudo que eles produziam. E para piorar, a Inglaterra entra na Primeira Guerra Mundial e precisava de gente para lutar. Alô? Isso? É o governador da Índia, pode falar. Então, nossa nação está em guerra, precisamos lutar contra a ameaça do nosso povo inglês, meu amigo. Mas nós somos indianos, tá? Mas quem manda em vocês é a gente, e a gente precisa de pessoas. E como vocês têm pessoas para morrer, você pode escolher. Ou você prefere pegar 20% dos seus homens para morrer para mim na guerra, ou você prefere que mate todo mundo. É mesmo, vendo por esse ângulo. Na Primeira Guerra Mundial, os indianos foram obrigados a lutar pela Inglaterra. Isso fez o movimento de independência crescer ainda mais contra seus colonizadores. Os indianos brigavam querendo a paz de novo, e esse movimento foi liderado por ninguém menos que Mahatma Gandhi, aquele que você vê as frases no Instagram. Mas eles só conseguiram a independência depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra quase sumiu do mapa com a guerra lá com Hitler e não conseguia cuidar de suas colônias. E várias colônias inglesas conseguiram sua independência. A Índia foi uma delas. Com a independência em 1947, a Índia vira uma república democrática, com governo, presidente, ministros, poder legislativo, judiciário, e agora a Índia conseguiria a paz que Gandhi tanto lutou e viveria sob meditações, mantras, tranquilidade, sossego, só que não. O país tem várias disputas territoriais não resolvidas, devido à partição da Índia, que deram em 4 guerras contra o Paquistão, guerra com a China, e isso faz dessa fronteira Paquistão e Índia uma das fronteiras mais perigosas do mundo, e deixam a relação bem crítica entre as duas nações, fazendo com que elas desenvolvessem bomba atômica para se defender uma da outra. Olha o nível de seriedade. Uma sociedade patriarcal e machista, onde o homem é destaque e autoridade perante a mulher, escolhendo e mandando em quase tudo que ela for fazer.
Pais escolhem o casamento de suas filhas e metade das mulheres indianas casam antes dos 18 anos. Mas é isso, galera, essa é a história da Índia. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei se você gostou. Se você não gostou, clica no não gostei. Comenta aí o que você tá achando dessas animações e dos vídeos, por favor. Eu quero saber sua opinião, que ela é muito importante pra mim. Tá certo? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Até semana que vem.